bem-vindos, bem-vindas! Vamos então falar da nossa jornada. A gente começou na captação, escolhendo um nicho, escolhendo um ponto de atuação, descobrindo, desvendando, né, as dores e o perfil desse cliente. A partir disso, a gente trabalha uma divulgação, uma interação de conteúdo. O cliente falou, gostei, opa, vem cá, vamos conversar. Leva para uma reunião, faz o briefing, elabora a proposta. Agora com esse modelo vai ficar melhor ainda. Apresenta a proposta, né? Lembrete, eu vi que alguns comentaram, né, no final da aula passada, meu Deus, eu mandava por e-mail antes, né? Então, apresente olho no olho, mesmo que seja virtual, mas faça um momento ao vivo, para que você possa conversar sobre a proposta, apresentar, quebrar objeções e se posicionar também diante desse cliente. Fechou? Fazemos o contrato. Assinou o contrato, a gente está pronto para a próxima fase, que é a fase da execução. Então, a execução, ela começa elaborando um cronograma, né? Então, a responsabilidade do consultor aqui é validar o que foi pré-elaborado na proposta, porque a partir de um diagnóstico bem feito, você consegue elaborar uma proposta já com uma linha macro de cronograma. Porque você vai precisar colocar no seu cronograma para ver a carga horária, para identificar a sua disponibilidade, porque às vezes o cliente quer uma coisa para ontem, para a semana que vem você não tem disponibilidade. Então, isso você já vê antes da proposta. Mas agora que já está assinadinho, tudo bonitinho, você faz um cronograma esmiuçado. Né? Qual é a ação, quem é que vai se envolver, constrói isso e valida com o cliente. Tem consultorias que você lida só com uma pessoa, só com o dono da empresa, só com o gestor que está ali. Tem consultorias que você vai envolver uma galera lá dentro. Né? Então é importante validar o cronograma com todas as pessoas que vão ser impactadas ou que vão precisar liberar do seu tempo, das suas atividades para acompanhar a consultoria ou para fazer as atividades que a consultoria vai demandar. Então, elabora o cronograma, né? Nesse primeiro passo, assinou o contrato. Vamos começar? Primeiro assunto, cronograma. Por quê, gente? Isso vem da gestão de projetos. Isso faz parte de um planejamento. Lá na fazer a proposta, você meio que definiu o escopo, você definiu um pouco da expectativa, as premissas. No contrato, você fechou o escopo, que é o objeto do contrato, você fechou as premissas, que é onde tem lá as responsabilidades de cada um, e agora, então, você fecha esse cronograma mais esmiuçado possível com o cliente, e aí parte para o segundo momento, que é o momento humano da consultoria. A consultoria ela é toda humana o tempo todo, né, na minha opinião. Mas nesse momento aqui, é o momento da sensibilização. É quando você entra em contato com as pessoas que serão impactadas pelo seu trabalho e te apresenta, mostra quem você é, o que você faz, qual o objetivo desse movimento, o que você espera de cada um. Né? É o momento em que a liderança te passa, eu falo que é o endosso, né? Aquele mão no ombro e diz assim, ó, confia aqui na Liz porque ela vai guiar vocês. Então, muitas vezes, se a gente não faz esse momento, a gente é jogado numa reunião com um monte de gente e fala, tá, então, eu sou a consultora, vamos fazer. E a pessoa nem sabe o que você está fazendo ali. Eu já cheguei em organizações, antes de eu ter esse método, né? Eu chegar na organização e falar só com uma pessoa, de repente eu tinha que falar com outra, e a pessoa me olhar com um olho desse tamanho, assim, assustadíssima, porque a última consultoria que passou, cada um que conversava, dali um tempo era demitido. Então, eles achavam que o consultor, no caso, a consultora, que era eu, era um headhunter ao contrário. Um sniper, alguém que tá mirando para demitir. E aí, eu já era recebida com esse julgamento. As pessoas olhavam para mim já apavoradas. E aí, gente, como é que eu vou mapear o processo de alguém que não confia? Como que a pessoa vai querer contar o processo dela para mim se ela acha que eu vou pegar essa informação para demiti-la e contratar alguém pagando menos? Então, a sensibilização é o momento em que você expõe a real da consultoria. Para que o projeto está ali, né? O escopo desse projeto, quem é você, mostra os outros clientes que você já atendeu, né? Você faz, é como se fosse uma segunda venda. Porque na primeira venda da negociação, você vendeu para o decisor, né? Quem decide te contratar. Nessa segunda venda, você vende para o executor, que é quem vai estar contigo no projeto. Porque, gente, consultor não realiza. Quem realiza é a equipe, sempre. Ah, Alice, mas tem uma coisa ou outra que eu puxo para mim, uma coisa ou outra, mas a produção, o efeito do resultado da consultoria, ele é
amplamente potencializado se você consegue que as pessoas da organização realizem. Por quê? Porque elas vão continuar ali quando você for embora. Então, essa sensibilização não é só para que as pessoas te achem legal, né? Não tenham medo de mim. É para que elas de fato se envolvam no projeto, porque é o que vai determinar você voltar daqui a 2, 3 anos para essa organização e saber que o que vocês começaram continua, que a sua consultoria foi um legado, que teve um antes e depois, porque a equipe se envolveu. Porque a gaveta não perdoa ninguém, né? Quantos projetos de consultoria vão parar na gaveta? Veio aqui, fez um diagnóstico, fez um plano, meia dúzia de reunião e tchau. Não andou, não resolveu. Então é muito importante que a gente tenha esse momento de sensibilização, que a gente envolva as pessoas para que elas de fato se comprometam. Outra coisa que a gente faz, ó, nem começamos ainda, você tá vendo? Ó, fiz o cronograma, esses elementos têm que estar no cronograma. A sensibilização tem que ter uma data para acontecer. Se for presencial, gente, se o momento permitir, em função de pandemia, etc., faz né? A gente fez uma sensibilização recente com o cliente, e aí, em função da pandemia, não podia fazer um coffee break, né? Então, o que a gente organizou junto com a organização? Eles, a empresa que fez, mas a gente já leva, porque as empresas não sabem como conduzir. Então, a gente precisa até isso, né? Ajudar o cliente ali. Vamos fazer uns kitzinhos, tipo um coffee break no copinho. E aí, cada um recebeu um copinho com umas bolachinhas, não sei o quê, pegava o café e fazia um coffee break que não era tão comunitário assim, em função da pandemia, mas cada um lá, com seu distanciamento, podia comer seu biscoitinho. Então, foi uma coisa que as pessoas, nossa, a gente vira e mexe tem reunião e não fazem isso. Então, já olharam para a consultoria e falaram, vocês já chegaram mudando alguma coisa, pelo menos tem comida nessa reunião. Então, brincadeiras à parte, é legal a gente levar alguma coisa diferente, fazer um momento, uma dinâmica, o que couber, né, dentro do momento e do estilo da organização. Outro elemento importante, antes de sair fazendo as ações, é coletar indicadores iniciais. Então, se a sua consultoria é, por exemplo, de gestão de pessoas, vamos fazer um plano de cargos e salários, vamos estruturar aqui uma avaliação de desempenho, uma pesquisa de clima, enfim. Desde lá do briefing do diagnóstico você já pode fazer isso, tá? Mas se não fez lá, cabe aqui também. Coleta os indicadores. Como é que tá o turnover hoje? Qual o número de funcionários que você tem? Como é que tá o absenteísmo? Coleta esses dados antes de começar a sua intervenção. Porque nós somos interventores, a gente vem de fora, intervém numa realidade e ali transforma essa realidade, né? Se você coleta isso no início, você vai ter um antes e depois. Você vai conseguir mostrar para esse cliente o quanto que, como ele estava quando você chegou e como ele termina ao final do teu projeto, né? Então, o melhor momento para coletar é na reunião de briefing, lá, quando você está entendendo o cliente. Mas às vezes o cliente não te abre isso, porque ele ainda não te contratou, né? Então, tem dados que a empresa, por exemplo, quem faz consultoria financeira, você tem uma ideia de como é que está a finança, mas o dado mesmo, o número, é algo que é difícil o cliente abrir antes de contratar. Então, tá aqui nesse espaço, porque aqui você está protegido por contrato. Aliás, gente, já coloca, avalia se o teu contrato está de acordo com a LGPD, né? A segurança dos dados do teu cliente, coloca lá no contrato, confidencialidade, que você não vai divulgar o que você vai ver ali, porque muita gente tem medo de abrir dados para consultoria e a consultoria, né, espalhar. Então, é importante a gente, né, ter essa clareza com o cliente. Bem, coletando os indicadores vinculados à sua consultoria, então tu não precisa ler a empresa inteira, se não for, né, o seu trabalho ali, você começa então as ações do projeto, seguindo o cronograma e seguindo o teu método de trabalho. Então, muitas pessoas fazem cronograma, mas não tem método. Quando vê, uma ação que era para uma semana está levando 3 meses. Porque a pessoa não tem pauta na reunião, não tem um método para conduzir, não tem uma ferramenta. Então, vou fazer pesquisa de clima, mas eu não sei, não conheço nenhuma ferramenta, não sei como fazer isso. Eu vou levar muito mais tempo pesquisando, estruturando, definindo as perguntas, do que, de fato, executando. Esse tempo de pesquisar, definir, etc., eu botei no projeto? Ou é algo que, na hora eu vejo, e aí você não tem método, e aí você cobrou por 4 horas e trabalhou 40, né? Então, muitos consultores se perdem aqui. Até consegue fazer um cronograma,
mas não considera o tempo de estudo, não considera o tempo de busca de um método, ou, né, nem tem um método e vai para a consultoria só com a cara, a coragem, a memória, né, porque eu já trabalho há tantos anos como gestor, então eu sei como é que é, mas não tem uma estrutura. Então essa condução é onde você usa a sua metodologia, mostra, né, põe em prática os cursos que você fez sobre gestão, sobre coaching, sobre consultoria, para colocar, para gerar realmente essa transformação no cliente. E passa a acompanhar os indicadores. Quais indicadores, Alice? Os mesmos que você coletou no início. Porque você vai acompanhando esse degrau, né? O quanto que está evoluindo ao longo do projeto. E elabora relatórios. Então, o ideal é que a gente faça o relatório periodicamente, que a gente tenha um controle, né? Você não precisa gerar um relatório externo, você pode ter um controle e o cliente ter acesso a esse controle. Por exemplo, dentro da nossa empresa, a gente utiliza uma plataforma, né, que é o Trello, e lá, nas reuniões, a gente coloca a memória de cada reunião e todas as entregas do cliente estão ficando lá. Então, a gente não precisa ficar mandando para o cliente toda semana o que está acontecendo, mas ele tem acesso e ele consulta, né, o que está acontecendo ali. Então, esse relatório, ele fica registrado e, de tempos em tempos, a gente faz um momento de acompanhamento geral, que é essa última etapa ali do acompanhar o cronograma. Né? Esse olhar para o que eu prometi, eu estou cumprindo em nível de resultado, eu provo com indicadores. Em nível de entrega e prazos, eu provo com o acompanhamento do cronograma, né? E essa é a execução. Essa essência baseada em gestão de projetos, né? Baseada em gestão de serviços, assim a gente entrega a consultoria, e se o projeto estiver encerrando, você encaminha para o encerramento. Se não estiver encerrando, você segue, né, para a condução das ações. Então, esse acompanhar o cronograma e o relatório, o ideal é que ele seja mensal, para projetos muito longos, e se o projeto for mais curto, que ele seja semanal. Então, se você tem, eu tenho duas, 3 reuniões por semana, porque isso a gente vai entregar em 3 meses. Então, né, uma vez por semana você, fecha ali, vê como é que tá, para não se perder. Porque se a gente deixa de acompanhar, quando vê tem algo atrasado que era para a pessoa entregar, e você não buscou, não fez um movimento na hora certa, perdeu o timing. Aí a pessoa, poxa, mas se fosse tão importante, você não ia demorar 3 semanas para me cobrar, né? Então, estar de olho no cronograma e nas entregas é muito importante. Algumas dicas aqui, então, né? Validar o cronograma da proposta, colocando sempre a data do que vai acontecer e quem tem que estar naquele evento, quem tem que estar naquele movimento, naquele dia, quem vai entregar o quê, sabe? O 5W2H, dá para resumir um pouquinho, mas em essência é isso. Tem que ter o prazo, a data e os responsáveis, né? Para as pessoas saberem, né, o que é de cada um. Realizar esses eventos, né? Como se fosse uma segunda venda, mesmo que seja virtual. Identificar os indicadores de sucesso da consultoria e ajustar as ações do cronograma, se necessário, porque quando você coleta o indicador, você percebe a real dor, né? O indicador indica a dor, né, gente? Então, às vezes você percebe, poxa, a pessoa me disse que tinha um probleminha com pessoas, e aí você vai ver a rotatividade é gigante, em 6 meses trocou a equipe toda. Peraí, vamos dar uma olhadinha nesse cronograma, porque eu acho que a gente vai ter que priorizar isso aqui. As ações de retenção, como é que está o processo seletivo, porque não é a hora de fazer matriz de cargos e salários se a pessoa está perdendo funcionário o tempo todo. Percebe? Então, o indicador, ele vai nos dar aquela clareza até para reorganizar o projeto e essa vivacidade, né? O projeto, ele é vivo. Então, a qualquer momento, você para com o cliente e fala, vamos trabalhar prioridades. Vamos rever o que a gente está, para onde a gente está apontando, porque está doendo mais um lado do que o outro. Então, a gente respeita e mantém o escopo do projeto, mas a partir do indicador a gente ajusta as ações do cronograma para ser assertivo. Porque senão a gente está cuidando de um problema, enquanto que vai, não é tão problemático assim, enquanto tem outro doendo, sangrando, né, ali, hemorragia, quase morrendo, e a gente, não, mas não é hora de olhar para isso, vou olhar para outro lugar, porque é o meu cronograma. Os indicadores vão te mostrar, de fato, por onde você tem que começar, tá bem? Conduz as ações. Uma coisa importante, né, se colocar como consultor, você não é líder do time da empresa. Né? Então, você não tem autoridade sobre aquele time em termos de, se você não me entregar o negócio, você vai ser demitido. Né? Eu já vi consultor fazer isso e é um deslocamento de papel. Né? Então, assim, você não é líder, mas você pode delegar tarefas dentro daquele time de execução.
Mas a liderança daquele time precisa estar, ó, fechado contigo, para cobrar da pessoa que ela faça o que combinou com você. Então, por isso a sensibilização é importante e por isso saber o teu papel como consultor é fundamental, para que você não extrapole esse papel, né, liderando um time, e aí você pode ferir a autoridade da liderança que já estava ali, né, ou, enfim, se posicionar como um executivo, um funcionário, o que você não é. Então, tomar bastante cuidado nessa condução com a equipe, de sempre respeitar a hierarquia da organização e trabalhar daí com ferramentas comportamentais, né, entendendo um pouquinho de coaching, você trabalhando com esse líder se ele está fraco em alguns pontos. Então, você vai trabalhá-lo para que ele cobre da equipe o que a equipe tem que fazer, você não faz o papel deles. Isso é bem importante, tá, gente? É algo que nas mentorias a gente escuta bastante. O consultor fala, putz, me meti demais. Depois, para sair, gente, é bem complicado. Depois que você tá ali no rolo, né? Então, cuidado com isso, tá? Outra coisa importante nessa condução das ações, ensinar a equipe a conduzir depois que você foi embora, né? Ai, Alice, mas eu não quero nunca ir embora, eu quero renovar eternamente. Sim, mas você renova com outros projetos, com outros desafios, né? Senão, de novo, você virou funcionário da empresa. O consultor, né, projeta em começo, meio e fim, entregou, atingiu o resultado, ele pode te convidar, né? Você pode se oferecer e ele pode te convidar para outros projetos. Mas aquilo que você construiu, ensina alguém da equipe para continuar. Para seguir com esse trabalho, né, com esse legado, com essa nova rotina, depois que o teu projeto terminar. Acompanha então os indicadores e de tempos em tempos, seja mensal, bimestral, aí depende, né, do ciclo do teu projeto, reúna-se com a liderança para expor a evolução do projeto, para que eles também vejam o que você está vendo de evolução a partir dos indicadores, porque muitas vezes, né, vem, consultor vai, entra, sai, né, todo dia tem reunião, toda semana tem reunião, tô vendo com fulano, com ciclano, mas tá fazendo o que mesmo? Então, de tempos em tempos, a gente vai lá e mostra, né, olha, tá aqui, a gente começou assim, tá assado, esse documento a gente criou junto. É muito legal também, nesse momento, a gente valorizar a equipe, mostrar para a liderança que a equipe está envolvida, está engajada, porque isso vai fazer com que a própria equipe veja que nós não somos inimigos, que a gente está ali para dar mais palco para eles do que para a gente, porque são eles que vão continuar depois, né? E aí, se eles acham que a gente está querendo aparecer, que o palco é nosso, alguma coisa assim, é capaz de boicotarem o projeto. E aí todo o seu esforço, né, se a equipe não se engaja, vai por água abaixo. E se for o caso, né, quando estiver terminando, como conduzir o encerramento, então, do projeto de consultoria? Você coleta os indicadores, os mesmos, né, que você pegou desde o início, no meio, agora no fim, para você ter essa régua, né, de antes e depois. Elabora o relatório do projeto, com o que foi realizado, as evidências das ações. Então, dependendo do teu ramo da consultoria, você pode até tirar foto. Olha, a gente fez isso aqui, tem a foto. Eu já fiz consultoria de 5S, por exemplo, que a gente fazia antes e depois mesmo, igual programa de televisão. Tirava foto do negócio todo bagunçado, organizava com a equipe, fazia mutirão, limpava a etiquetinha, e depois tirava foto do negócio limpo. E aí mostra isso no relatório. Gente, dá uma satisfação, né? Não, que você olha assim e fala, meu Deus, olha só, o antes e depois, né? Então, o que você puder fazer de correlação de antes e depois. Ai, Alice, mas a minha consultoria financeira, não tem como tirar uma foto do financeiro? Tem sim. Se você mostrar em números, se você mostrar os gráficos, né, antes da gente, depois da gente, você evidencia o quanto que o teu trabalho, somado a outras variáveis, então é importante nesse ponto também a gente entender que são movimentos, né? Nós somos um interventor no meio de outras variáveis também, mas que a gente consiga mostrar esse antes e depois. Por isso que, se a gente não tem esse indicador, ou se a gente não tem essas evidências lá do diagnóstico, né, para mostrar para o cliente, pode parecer que foi sorte, que a gente pegou um bom momento, entende? Então você fala, amigo, pode ser, mas quantos te mostraram antes e depois? Você sabia que esse bom momento foi feito com cronograma, etc, etc? Então, também é uma forma da gente mostrar que o nosso trabalho é sério, que o nosso trabalho tem método e que a gente consegue evidenciar, né, como diz por A mais B, que deixamos um impacto ali. Então, isso é importante, né, com os indicadores, e que você já no teu método da consultoria já pense, como que eu vou, quais são os indicadores válidos para o meu tipo de consultoria? Para o meu tipo de nicho, né? Para o cliente que eu estou atendendo.
Porque isso, gente, uma vez que você faz esse relatório, você apresenta o resultado, você faz uma pesquisa de satisfação com esse cliente. Nesse ponto da pesquisa de satisfação, você já pode, inclusive, agendar um depoimento. Faz uma entrevista com ele, né, sobre como foi, como que ele está recebendo esse projeto, né, e se você percebe que, poxa, a gente fez uma frente aqui, mas tem outras possibilidades, você pode falar para o cliente, olha, que tal a gente, se vocês olharem aqui desse amarelinho, sai uma seta que ela sobe e volta lá para a negociação, no elaborar proposta. Às vezes o próprio cliente, quando você termina, ele, nossa, esse projeto foi muito legal, me manda uma proposta para a gente fazer isso aqui em outro setor. Me manda uma proposta para a gente avançar para não sei onde, né? Então, você já pode se antecipar. Ao escutar a avaliação da satisfação, você, olha, se você tiver interesse, eu também entendo disso, disso, disso. Porque às vezes o cliente não tem o seu portfólio, por isso que lá na negociação a gente apresenta o que a gente faz, o nosso portfólio, porque gostando do nosso trabalho, ele consegue vislumbrar e nós juntos vamos construir uma proposta para continuar essa parceria com outro projeto. Né? Então, muita gente fica, mas uma renovação tem que ser da mesma coisa? Não. Aliás, se você renova muito a mesma coisa, a não ser que seja um serviço contínuo, tipo uma assessoria financeira continuada, algo que você tem que, né, atualizar, mas se você renova muito, tem alguma coisa errada. Né? Então, se não é algo previsto para ser recorrente, tome cuidado se você está com o cliente há muito tempo. Talvez você não esteja gerando os resultados ou, como eu brinco, né, virou um funcionário de luxo e não percebeu. Está cumprindo rotina, batendo cartão dentro da empresa. Então, esse encerramento é importante, que você, em algum momento, a partir do cronograma, diga, esse projeto acabou. Vamos analisar, quer renovar, é outro projeto, com outro desafio, com outro cronograma. E talvez seja a sua chance de ter uma outra postura. Tá bem? Não estou dizendo para sair demitindo o cliente, mas reavalia, né? Se você não está muito amarrado em questões de rotina ali e perdeu-se essa expressão, né, do consultor que intervém, que pesquisa, que traz contribuições. Isso é bem importante. Se não tiver renovação, tipo, era um trabalho ali, por exemplo, né? Você fez um plano de cargos e salários, é isso, o cliente já tinha todo o resto, ele só precisava disso, né? Não encaminha para uma avaliação de desempenho, não encaminha para o plano de carreira, ele já tinha, só precisava atualizar isso, legal, recomendo os caminhos para ele seguir, mostra que o teu trabalho foi excelente, e ele volta para a sua lista de transmissão, né? Então, essa lista de transmissão é aquela lá do início da captação. Lembra que a gente viu que se o cliente pediu a agenda, né? Você foi lá, conversou com ele, não deu certo, não gostou, não rolou a negociação, você mantém ele na lista de contatos, né? Então, aqui no final é a mesma coisa. Se não é o caso de renovar, mantém na lista de contatos para ele estar sempre por dentro das suas novidades, e é o famoso quem não é visto não é lembrado, né? Então, uma hora que precisar de novo, ele sabe que você fez um bom trabalho, que você está ali, que você tem esse portfólio. Então, aqui, né, como eu falei nas aulas anteriores, né, a gente deixa tudo no slide só para você tirar foto, que facilita, né, salvar isso aqui, esse resumo, né, de coletar os indicadores, fazer relatório, mostrar para a liderança, gente, os depoimentos. Então, dica de depoimento, faz entrevista gravada pelo Zoom, por qualquer aplicativo que você tem aí de gravação de tela, enfim, porque na entrevista a pessoa se solta mais. Né? Eu já fiz de pedir, me manda um depoimento. E, gente, quantas pessoas gravam vídeo? Quantas pessoas têm fluidez para falar para uma câmera? Olhar para uma telinha, uma bolinha e ficar ali falando. As pessoas travam e não fazem. Agora, se você falar, posso fazer uma entrevista contigo, que seja uma live, depois você aproveita, né, baixa essa live e transforma em depoimento, ou marca, né, um encontro virtual e você vai fazendo pergunta e a pessoa vai respondendo. Ela não está olhando para né, uma bolinha, ela está olhando para você. Então esse depoimento ele vem mais solto, mais espontâneo, mais alegre, né? Então isso te ajuda lá na captação de clientes, né? Mostrando isso. Vale também fazer case. Pede autorização do cliente e esse antes e depois você pode publicar. Se o cliente te autorizar, claro, mas você pode fazer, olha, peguei assim a foto do 5S, não precisa botar o nome da empresa. Você fala, posso divulgar essas fotos sem citar seu nome? Por experiência. A galera autoriza. Eles têm orgulho da transformação. Não, pode sim. E aí você põe lá. Então, são coisas que vão nos ajudando a aumentar nossa autoridade,
nosso reconhecimento e, claro, captar novos clientes, porque a fila anda, né? Um perigo que eu vejo, muita gente, até esses dias na mentoria teve uma pessoa que trouxe isso, né? Que falou, Alice, a fonte secou. Porque eu estava tão acostumada a vir em indicação e parceiros, etc., e parou de vir e eu estou desesperado. Por quê? Porque não foi criando essa estrutura de captação, de funil, aquilo que a gente falou da fonte infinita de clientes, né? A pessoa ficava só no topo. Então, quando a gente vai coletando satisfação, depoimento, a gente também vai criando esse corpo de reconhecimento, de valorização, para que as pessoas venham mais aquecidas falar com a gente, né? Tá bom? Obrigada, gente. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.